Graça e paz, bem-vindos a este canal e à quinta mensagem da série Fundamentos da Oração. A mensagem de hoje está baseada no livro de Daniel, capítulo 9, versículos do 1 até o 19. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o mudar-se de cor de tanta vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o mudar de cor de tanta vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê,
temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Temos aqui uma oração eficaz. Uma vez que oração significa intercessão, súplica, pedido, falar de suas necessidades ou das de outro a alguém ou a Deus na esperança de receber ajuda. Eficaz significa que tem força, virtude de produzir efeito, bom ou ideal para causar um resultado pretendido, aquilo que é útil. Daniel ele busca a Deus com base na sua palavra. Alguns elementos na oração de Daniel são visíveis, tais como utilizar a palavra de Deus como referência, confessar os seus pecados pessoais e coletivos, orar com intensidade e fervor, descansar sob a justiça de Deus e não da sua própria, buscar a glória de Deus, implorar ao Senhor pelo cumprimento de suas promessas. Este livro é atribuído ao profeta Daniel. Há uma discussão sobre sua data de escrita. Uns defendem que foi durante o exílio na Babilônia, por volta de 537 a.C., o que faz muito sentido, pois Daniel estava lá. Outros defendem que foi por volta do século II a.C. O livro nos fala da sabedoria de Deus, o Deus Altíssimo, que domina sobre os reinos dos homens. As visões de Daniel sempre demonstram Deus triunfando. O ponto alto da soberania de Deus é descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15, conforme o que já foi dito em Daniel 2:44 e 7:27. Suas mensagens estão revestidas de uma roupagem simbólica, o que torna o livro em um gênero apocalíptico. Em termos gerais, suas mensagens fazem referência à história humana como se tratasse de dois atos, presente e futuro. No presente, o povo de Deus se encontra sujeito ao império humano injusto e opressor. Escatologicamente, ou seja, no futuro,
se manifestará o reino de Deus repentinamente para acertar contas com vivos e mortos de todos os tempos. Nesse texto, capítulo 9, versículos do 1 ao 19, Daniel fala da revelação que ele recebeu ao ler as profecias do profeta Jeremias a respeito do tempo de cativeiro de Israel na Babilônia, como podemos conferir em Jeremias 25, versículos 11 e 12, e capítulo 29 de Jeremias, versículo 10. A partir de então, Daniel faz uma oração enraizada no pacto que envolvia o relacionamento entre o Senhor Deus e o seu povo, bênção pela obediência e maldição pela desobediência, segundo está escrito em Levítico 26, versículos do 14 ao 45, Deuteronômio capítulo 28, versículos do 15 ao 68 e Deuteronômio capítulo 30, versículos do 1 ao 20. Então Daniel faz uma forte e eficaz oração composta de arrependimento, confissão de pecados, adoração, reconhecimento da justiça de Deus em relação ao julgamento do povo por causa dos seus pecados e um apelo à misericórdia do Deus de aliança. Os versículos do 1 ao 3 nos mostram Daniel e o tempo do cativeiro. No fim do reinado de Nabucodonosor e de seu sucessor, com a invasão dos medos e persas, Daniel, lendo as profecias de Jeremias, entende que o tempo do cativeiro acabou e consulta a Deus nesse sentido. Os versículos do 4 ao 6 nos mostram a humilhação de Daniel perante o Senhor. Aqui ele reconhece a culpa de toda a nação e a rebeldia que os afastaram de Deus. Os versículos do 6 ao 15 nos mostram a confissão de Daniel. Não demos ouvidos aos profetas. Daniel assume a causa da desgraça do povo e mostra em detalhes o perigo de virar as costas para Deus e rejeitar os seus ensinamentos. Os versículos do 16 ao 19 mostram a súplica de Daniel. Aqui ele faz um apelo à misericórdia do Senhor, após o reconhecimento de todos os seus erros e de todos os erros de toda a nação. Notamos que na oração de Daniel contém humildade, adoração, arrependimento, confissão, reconhecimento da justiça de Deus na punição do seu povo por quebra de aliança. E por fim, demonstra a confiança de Daniel na misericórdia do Senhor. O texto nos ensina que a constante desobediência aos ensinamentos do Senhor nos traz sérios danos ainda nesta vida e danos eternos na vida por vir. Nos ensina que o reconhecimento dos nossos erros abre nova oportunidade de reconciliação com Deus, ao Deus que tudo sabe, tudo vê e tudo pode, pertence à compaixão. Conclui-se que, mediante um arrependimento sincero e desejo de mudança, a infidelidade do povo não anula a misericórdia de Deus. Deus preza pela justiça, mas ama a misericórdia.